Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Falso Custom. Pois é, eu tô de volta aí após umas longas férias, né? Mas vamos que vamos, hoje a gente vai falar sobre Café Racer. Dentro do motociclismo existem muitos estilos, mas sempre tem aquele que acaba chamando um pouco mais atenção, né? O estilo Café Racer, ele ressurgiu com força total e começou a conquistar uma legião cada vez maior de fãs, né, e adeptos a customizações. O Café Racer, assim como o motociclismo em geral, se tornou um estilo de vida que surgiu na Inglaterra ali entre a década de 50 e 60. Era uma época em que o país britânico ostentava muito um conservadorismo intenso ali, né? E chegando ao ponto de proibir que os jovens lá na Inglaterra ouvissem o então recém-criado rock and roll, né? Que é na época que o rock começou a entrar em ascensão ali. E a única forma que esses jovens, que eram conhecidos como rockers, encontraram de se reunir para curtir um som ali, para curtir as músicas que eles faziam, as músicas que eles gostavam, era se encontrando em cafés, points, que nada mais é que antigos restaurantes na beira de estradas, né? Normalmente frequentado por caminhoneiros. O Ace Café em Londres acabou se tornando o mais famoso e mais frequentado na ocasião, e ele tem essa fama até hoje. Lá eles encontravam as famosas jukebox, né? As máquinas de música, que até então era a única forma que eles tinham para ouvir o consagrado rock and roll que eles queriam, né? E cada vez mais os cafés foram se tornando pontos de encontro desses jovens. E eram nesses cafés onde esses jovens, os rockers, eles apostavam os rachas, as corridas de rua com as motocicletas deles. Nessa época, as rachas e corridas de rua não eram coisas ilegais, eram novidade. E tudo era feito na informalidade mesmo. Afinal de contas, eles não eram pilotos profissionais, né? E não havia nenhuma equipe ou nada de uma estrutura por trás da competição. Eram os próprios jovens ali, os motociclistas, que preparavam as motocicletas deles, né? Eles, entre aspas, envenenavam as motocas deles ali, buscando aumentar a performance na tentativa de superar, na verdade, os 160 km, né, por hora, que era a velocidade quase que insuperável para as motos naquela época, né? E os caminhoneiros que frequentavam esses cafés bem antes dos rockers, desses jovens, eles aproveitavam para tirar sarro, para debochar deles, né? Alegando que eles jamais seriam pilotos de verdade, que eles nunca iriam competir em corridas de verdade, e diziam que eles nunca passariam de café racers, que a tradução literal seria corredores de café. Daí surgiu o termo café racer, né? O nome café racer, corridas de café, corredores de café. As motocicletas que eram mais comuns na época eram a Triumph e a Norton, e todas elas tinham fábricas na própria Inglaterra mesmo. E um ponto muito importante dessa época, por volta da década de 60 ali, as motos tinham um preço bastante acessível, então era fácil para as pessoas adquirirem. E nessas corridas era válido qualquer tipo de preparação nas motos. As motos da Norton, elas eram consideradas melhores em termos de ciclística, né? Enquanto as motos da Triumph eram consideradas melhores em quesito motor. Então foi aí que esses jovens, os rockers, eles começaram a montar as motos deles com os motores da Triumph nos quadros da Norton. O que deu origem à lendária Triton, né? Que é a junção dos nomes das duas montadoras. Além das modificações mecânicas, eram presentes as alterações estéticas, como a mudança no guidão, banco, carenagem, e entre outras coisas que acabaram marcando a identidade visual dessa época. Trazendo para os tempos atuais, o estilo Café Racer ele continua encantando, especialmente pelo visual dele, né? E por todo esse lance de customização, fazer a moto do seu jeito, no seu estilo. E vem crescendo o número de motociclistas que aderem a modificar suas próprias motos, né? Na grande maioria das vezes, o pessoal opta por montar com as próprias mãos na garagem de casa a sua Café Racer. Que esse é um resgate total da tradição britânica do que realmente foi e é Café Racer, né?
E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Vou trazer vídeo toda semana aqui no canal agora. Peço desculpa pelo sumiço aí de mais de um ano e agradeço se você estiver assistindo. Deixa o joinha aí para ajudar a gente. Um abraço e até a próxima.